são fundamentais em um culto como nós estamos hoje: louvor, palavra e oração. Mas muitos se esquecem de um outro princípio importante. E há uma outra linha, e eu faço parte dela, que diz que um culto precisa ter 4 coisas. Pergunta o que, pastor? Vou responder só para quem perguntou. Primeiro, louvor. Diga, louvor. Ofertas. Palavra e oração. Sem essas 4 coisas, não é um culto a Deus, ou é um culto incompleto. Pode até ser, como o comediante Whindersson diz, isso não é um culto. O último show dele chama Isso Não É um Culto. Parece um culto. Eu assisti e confesso para você que o show de stand-up dele parece um culto, mas como o próprio nome diz, isso não é um culto. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga: isso é um culto. Nós estamos em um culto de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E há 4 princípios. Qual é o primeiro? E alguns vão reprovar aí, hein? Qual é o primeiro? Louvor. Pergunta: por quê, pastor? Porque precisa de louvor e adoração para que o Espírito possa vir. Se não tiver adoração, o Espírito não vem, o Espírito não se manifesta. Precisa de adoração, precisa de um tangedor, precisa de um instrumentista, precisa de um cantor, de um adorador, porque quando nós adoramos, o Espírito vem. Amém? Quantos podem sentir a presença do Espírito do Senhor? Quando há adoração, o Espírito vem e ele se manifesta. E quando ele se manifesta, é visível. Há muitos textos na Bíblia em que o profeta chama um tangedor e diz que quando ele começou a tangir, quando ele começou a tocar e a cantar, e veio a mão poderosa do Senhor. Há uma presença especial sobre este lugar. A mão de Deus está sobre este lugar para te abençoar. A primeira coisa é louvor e adoração. E muitas vezes nós não temos tanto entendimento sobre isso. E a palavra diz que os das trevas muitas vezes são mais sábios, mais prudentes do que os da luz. Eles sabem muito sobre adoração. Por exemplo, eles sabem que eles têm que tocar e cantar até o Espírito se manifestar. Eles sabem que cada espírito gosta de um tipo de música, que para você invocar um espírito, você precisa tocar um tipo de música, e precisa ter um tipo de letra, e precisa ter um tipo de vibração. E o tangedor, ele vai tocar, e ele vai tocar até que o Espírito desça e se manifeste. A gente não, a gente toca, canta. Se o Espírito veio, não veio, amém. Vamos embora, vamos para frente. Mas os das trevas, quando eles tocam, o tangedor, ele toca, os dedos podem sangrar, mas ele tem que continuar tocando, até que o Espírito venha. E eles sabem que cada tipo de música, que cada tipo de ritmo, timbre, é específico para cada espírito. Eles sabem disso. Muitas vezes a gente vai fazer um culto, a gente pega uma música daqui, uma que a gente gosta, uma que está na moda, e faz uma coisa nada a ver, com tudo nada a ver, para não sei o que não vai dar onde, para não sei aonde. Mas os das trevas sabem que eles têm que tocar a música certa, no ritmo certo, porque se ele quer atrair um tipo de espírito, ele vai ter que tocar e cantar, e ele vai tocar e cantar o que aquele espírito quer, e até que ele venha, até que ele se manifeste. Às vezes a gente começa a tocar e a gente para no meio, a gente não persevera, mas eles vão tocar o que é certo, do jeito certo, até que o Espírito se manifeste. E aí, dependendo do Espírito que se manifestar, tem que ter uma oferta. Tem espíritos que gostam de flores,
que gostam de perfumes, tem espíritos que gostam de café, e café sem açúcar, e ele logo busca o seu toco, o seu banquinho de madeira. Tem outro que, um gosta de flor, outro gosta de perfume, um gosta de café. Você sabe que outro gosta de pinga, de cachaça. E sabe o que acontece? Quando o tangedor toca, e toca a música certa, e invoca o espírito que ele quer, e o espírito se manifesta, sabe o que acontece? Se não tiver uma oferta, aquele espírito sai quebrando tudo. Tem pessoas que têm experiência aqui, tem pessoas, não adianta fingir que não, tem pessoas que sabem do que eu estou falando. Tem gente que sabe do que eu estou falando. Sabe como é que funciona? Ah, se não tiver uma flor, ah, se não tiver um perfume, ah, se não tiver um café sem açúcar, ah, se não tiver uma dose de vinho, de pinga, ah, se não tiver, ele sai quebrando tudo. Porque tem que ter louvor e adoração, que é o primeiro princípio. E o segundo princípio, tem que ter oferta. Mas a gente acha, não, isso é só lá. É só lá para eles, agora eu já sou livre. Mas eu não sei você. O Deus que amou o mundo de tal maneira, enviou o seu filho. E quando ele estava no templo, e foi invocado, e não havia oferta. Mas sabe o que tinha ao invés de oferta? Tinha lepra, tinha corrupção, porque essas duas palavras são equivalentes. No Antigo Testamento é lepra, no Novo é corrupção. Sabe o que Jesus fez quando foi chamado, quando foi invocado? Ele saiu virando mesa e colocando os cambistas, os leprosos e os corruptos para fora. Sabe quantas vezes ele fez isso? 2 vezes, no começo do seu ministério e no final do seu ministério. Por quê? Porque todo culto tem que ter adoração e tem que ter oferta. Sabe com quem o diabo aprendeu? Ele aprendeu com Deus. Porque ele quer ser adorado como Deus. E ele quer que haja instrumentos, que haja música, que haja oferta para ele, porque ele quer copiar e ele quer estar no lugar de Deus e acima de Deus. O diabo, ele fez faculdade nos céus. Ele sabe tudo sobre adoração e sobre sacrifício, mas muitas vezes os da luz não sabem que para um culto de verdade acontecer, precisa ter adoração e precisa ter oferta. Qualquer pessoa que você perguntar de qualquer outra religião, ele vai dizer, tem que ter música, tem que ter som, tem que ter instrumento, tem que ter tambor, tem que ter vibração, e tem que ter oferta. E alguns é arroz, mas todos eles têm adoração e têm oferta. Terceira coisa que precisa ter, palavra. Precisamos da palavra de Deus, porque o próprio Jesus Cristo é o verbo, é a palavra. Não existe culto a Deus sem abrir a palavra e ler a palavra e meditar na palavra e estar na palavra e a palavra estar em nós. As pessoas gostam muito de um culto emocional. Eu não gosto. Eu gosto de um culto em que haja um culto racional, mas eu te confesso que nenhuma vez que eu consigo fazer um culto, que eu não consigo ficar sem fazer um culto racional sem me emocionar. Mas as pessoas querem a emoção. Não precisa da palavra, não precisa usar a cabeça, usa só o coração, usa só a emoção. Vamos pular, vamos cantar, vamos dançar, vamos rodar. Não, rodar não pode, porque é só lá. Não, o diabo copiou de Deus. Dançar é de Deus. Adorar, dançar é de Deus. Se alegrar é de Deus. Tem que ter adoração, tem que ter oferta e tem que ter a palavra de Deus. Se for só emoção, não é culto a Deus. Nós temos que fazer um culto racional. E quando nós fazemos um culto racional, acontece como aconteceu com Jesus, quando os discípulos voltaram.
e ele se alegrou no Espírito. Não tem como fazer um culto racional na palavra, evangelizando, salvando vidas, restituindo famílias, e não se alegrar no Espírito. Adoração, oferta, palavra e oração. Como é difícil hoje, nós cristãos, orarmos. Como é difícil dobrar os joelhos e orar. Mas se não tiver essas 4 coisas, você pode ter ido em um grande evento, você pode ter ido em um grande congresso, você pode ter ido em um grande show. Fica aqui a dica, não é um culto do Whindersson, mas toda vez que você vier aqui, venha preparada para um culto, venha preparado para um culto, venha preparado para adorar. Eu não sinto a Deus, mas começa a tocar, começa a cantar, começa a vibrar, e o Espírito vem sobre você. Entrega uma oferta que agrada ao Senhor. Entregue uma oferta que agrade, que honre o Senhor. Não podemos dar o resto, não podemos dar a sobra. Trabalhei por muitos anos, quase 10 anos, vendendo perfume, eu e a minha esposa. E quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, eu não vou vender nenhum perfume para ser entregue para nenhum espírito. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na loja, para assumir a loja, eu e minha esposa, fiz uma oração no meu coração, ela nem sabe, mas eu fiz essa oração: eu não vou vender perfume para que um espírito seja adorado. E em quase 10 anos entrou 3 pessoas lá. Porque eu quero comprar um perfume para o espírito tal. Aí eu já fui lá no mais caro. Falei assim: eu conheço, eu sei que ela gosta desse, pode comprar. Aí eu falei assim: mas não tem o mais barato? Eu falei assim: você sabe que se você não entregar o melhor, o que acontece? Eu vou pensar, depois eu volto. Eu acho que eu vou comprar flores. Nós temos que entregar o melhor. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, eu não era nem pastor na época, ele falou assim: eu vou dar o meu carro de oferta para a igreja. Eu: glória a Deus, está se cumprindo a palavra. Mas eu já conhecia já, né? Lá dentro acionou, sabe aquela luzinha vermelha? Aí depois de eu dar glória a Deus, eu falei assim: mas por que você vai dar o seu carro para Deus? Porque eu já tentei vender 2 vezes, a pessoa compra, traz de volta, eu já deixei na rua, colocaram de novo eu não quero esse carro não presta. Eu falei assim: você acha que Deus quer o seu carro que não presta? E como ele conhecia bem os 2 lados, eu falei assim: vai lá e entrega para o teu espírito, vai lá e entrega para outro, porque para o nosso Deus, nós vamos entregar o melhor. Adoração, oferta e palavra, oração. Nós estamos em um louvorzão, e a música, e os instrumentos, e a letra, e há uma vibração de alegria, porque todo mundo que está feliz canta, todo mundo que está feliz adora. Quando nós estamos felizes, nós cantamos, nós adoramos, cantarolamos. Faz parte da alegria cantar e dançar. E quando nós vemos isso na Bíblia, tem um texto muito interessante, em Lucas 15, que fala sobre, as pessoas conhecem como a parábola do filho pródigo, mas na Bíblia não está escrito parábola do filho pródigo, isso daí foi colocado. Lá conta-se uma grande parábola, e essa parábola tem 3 partes. A primeira parte, em Lucas 15, do 4 ao 6, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vá após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa é a primeira parte da parábola, que é conhecida de a parábola do filho pródigo. Está falando de uma ovelha que se perdeu muito longe. Está falando de homens que perderam na vida profissional, que perderam no seu trabalho. Não tem coisa pior do que você trabalhar
e não conseguir trazer o pão de cada dia, você trabalhar e não ter sucesso financeiro. Jesus está falando: qual dentre vós, homens, que cuida de 100 ovelhas, que se uma se perder, não vai deixar as 99 e vai atrás daquela? Vai atrás do prejuízo, vai atrás do lucro máximo, e que não aceita ter prejuízo, ter perdas, que não aceita o inimigo roubar. E ele diz que, achando a ovelha, coloca sobre os seus ombros, volta jubiloso e alegre reúne os amigos. Ele começa falando sobre algo lá fora, na vida profissional, mas ele continua e agora ele vai falar de algo aqui dentro. Em Lucas 15, do 8 ao 9, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vague a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. A primeira parte é o homem lá fora, e ter sucesso lá fora é muito importante, algo exterior, algo que todo mundo vê. Agora, e qual a mulher aqui dentro, que se perder uma dracma, não vai acender a luz, varrer e buscar com sabedoria até achar? Aqui está falando daqui dentro, está falando de dracmas, de valores, de princípios. 100 ovelhas fala de liderança, de pastoreio, do exterior. Agora as 10 dracmas fala dos 10 mandamentos, da lei do Senhor, de princípios que nós perdemos dentro de casa. E aí sim entra na parte do pai que tem 2 filhos, um filho que vai bem longe, e para bem longe, como uma ovelha que se perdeu. E fala do outro filho, o filho mais velho, que como uma dracma dentro de casa se perdeu. Mas diz que no final teve alegria pela ovelha que foi achada, alegria pela dracma que foi achada, ou seja, alegria pelo filho pródigo que voltou, e alegria pelo filho que está dentro da casa. É muito interessante, e o texto diz: ou qual? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Sabe, a gente tem ideia, e a gente, pela religiosidade, a gente diz: não, foi dar uma volta no mundo, foi para a pandemia, não voltou, está lá, foi dar uma volta no mundo. Não, a Bíblia diz que aquele que sai e se afasta está morto. Apocalipse diz que tem nome de vivo, mas está morto. Não, está seguindo, depois da pandemia, a gente está seguindo a nossa vida. Estou buscando a minha ovelha, estou buscando o meu trabalho, estou buscando o pão de cada dia, estou buscando estruturar a minha casa, estou seguindo a minha vida. Eu estou seguindo a minha vida sem o Pai, sem estar na casa do Pai, e nós sabemos que o resultado disso é morte. Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Como é difícil hoje o povo de Deus se alegrar. Como que nós estamos nos entristecendo, como nós estamos envelhecendo, como nós estamos nos isolando. Não há mais comunhão, não há mais alegria, não convidamos mais os vizinhos, não convidamos mais os amigos, não nos alegramos e não convidamos as pessoas para se alegrar conosco. Cada pessoa está vivendo a sua vida, seguindo o seu caminho. Será que nós podemos hoje nos alegrar por tudo que tem acontecido? Será que nós podemos convidar os vizinhos e os amigos para se alegrarem conosco? Será que nós temos hoje condições e maturidade para nos alegrarmos com o irmão, mesmo quando nós não estamos bem? Porque a alegria é contagiante. Já viu os vídeos nas redes sociais? A pessoa está lá no metrô, começa a rir, daqui a pouco o vagão inteiro está rindo. Você pode estar com um problema, você pode estar sofrendo, mas quando alguém está alegre e ele te convida, porque você é um vizinho, você é um amigo, e você é convidado para uma festa, e você termina aquela festa dizendo: eu não estava bem, nem queria vir, ainda bem que eu vim.
Que lugar gostoso, que alegria, que comida gostosa. Você começa a se alegrar, porque a vida não é só feita de flores, de rosas. Quantas pessoas foram enganadas, vieram para o cristianismo dizendo, não, agora os seus problemas acabaram. As propagandas Tabajara, seus problemas acabaram agora. E quando vem, descobrem que agora os seus problemas começaram, porque o inimigo vai querer te destruir. Mas tem Paulo, e ele traz uma palavra muito interessante em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele diz, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Diga, eu preciso aprender. E é isso que Deus quer nos ensinar com a tua palavra. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quantas pessoas ganhavam 1.500, hoje ganham 5, e se ganhar 10 mil, nunca estão satisfeitos. Mas ele diz, eu estou satisfeito. Eu aprendi porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E o problema não é buscar ter mais, o problema é estar sempre insatisfeito e triste. Sei estar abatido. Tem pessoas que quando estão abatidas, acabam com tudo, né? Agora ele diz, não, eu sei estar abatido, mas eu sei me controlar. Os dias que eu não estou bem, que eu estou abatido, eu não saio destruindo tudo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Preste atenção. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Será que nós já estamos? E quanto falta para nós chegarmos à maturidade de Paulo e dizer, olha, eu aprendi a lição, eu aprendi. Tive momentos bons e ruins, momentos de escassez, momentos de abundância, momentos de vergonha, momentos de honra, mas eu aprendi em tudo e em todo momento ser satisfeito. Saber lidar com a vida, saber lidar com os altos e baixos da vida, saber lidar com o momento em que estamos abatidos, em que estamos tristes, porque a desculpa número 1 para as pessoas não virem à casa do pai é, primeiro, está doente, mas é assim, é assim, quarta-feira ele está doente, quarta-feira, ele começa a se sentir mal, quinta-feira ele cai de cama, aí no domingo, na hora do culto, ele vai no médico. Essa é a desculpa número 1. E vai avisar o pastor 2 semanas depois. Nervoso, porque o pastor não ligou para ele, não orou por ele. A palavra diz, quem está doente procure os presbíteros. Não é os presbíteros que buscam os doentes. Mas desculpa número 1. A desculpa número 2, estou tão triste, pastor. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Fala assim, nem você sabe o que está acontecendo com o mundo. Você acha que você é o centro do mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo com você e você não sabe o que está acontecendo com o mundo. Estou triste. Fiquei na minha cama, pastor. Mas quando a gente aceita um convite, o bom é quando a gente está feliz, a gente tem um testemunho para contar, e a gente vem à casa do Senhor adorar, entregar o nosso melhor, ouvir a palavra de Deus, orar, ter intimidade com os irmãos, com Deus. Mas quando a gente não está feliz para convidar os outros, e quando chega o convite em nós recusamos. O que Jesus falou para aqueles que foram convidados para virem à sua casa e participarem de uma grande festa, de um grande banquete? Eu não posso porque eu estou casando. Eu não posso porque eu estou comprando terras. Porque isso, porque aquilo. Aqueles que deram desculpas, o que o Senhor falou? Não entrarão mais na minha presença. Será que nós estamos valorizando aquilo que o Senhor tem nos dado? Há uma unção de alegria diante do Senhor. E essa unção é derramada quando nós o adoramos. Ela não acontece por acaso.
Em nenhum lugar um espírito se manifesta por um acaso, sem mais, sem menos, de repente um espírito manifesta. Não, ele manifesta porque tem adoração, porque tem oferta, porque tem pessoas querendo ouvir, porque tem pessoas se ligando com eles. E o espírito da alegria vem porque adoramos a Ele, porque o honramos, porque queremos aprender com Ele. Quantos estão entendendo? Quantos vieram atrás de um milagre? Quantos precisam de um milagre? Eu preciso todo dia de um milagre. Eu preciso do milagre da vida, do milagre da alegria, da saúde, do pão de cada dia, da prosperidade. Todo dia eu preciso de um milagre. Mas eu não venho por causa do milagre, eu venho por causa do nosso Deus que faz milagres. E Deus vem por causa dos adoradores. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Se coloque de pé, então, aplauda o Senhor bem forte.